tarde. Dia D contra a febre amarela. Cidades de São Paulo fazem um mutirão de vacinação nesse sábado. A violência no Rio. 9 pessoas são baleadas em menos de 24 horas. Em Fortaleza, uma jovem de 15 anos é morta na onda de crimes que atinge o Ceará. E na Itália, um atirador abre fogo de dentro de um carro contra imigrantes africanos. O Equador vai às urnas para um referendo que pode acabar com a reeleição ilimitada. Golpe no Minha Casa Minha Vida. Criminosos pedem dinheiro em troca de imóveis que não entregam. A crise política no Ministério do Trabalho. Nomeada para o cargo, a deputada Cristiane Brasil é investigada por associação ao tráfico de drogas. E ainda o pré-carnaval pelo país. Em Olinda, os preparativos para o tradicional desfile dos bonecos gigantes. As ruas de São Paulo e do Rio são tomadas pelos blocos. E o Japão lança o menor foguete do mundo. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje deste sábado começa falando do combate à febre amarela. É o dia D no estado de São Paulo. 54 cidades estão mobilizadas com um grande mutirão de vacinação. E a meta da campanha é bem ousada, como mostra a repórter Graziela Azevedo. Quem imaginava fila e longa espera se surpreendeu. Achei que ia ser mais demorado. Nesse posto de saúde da Zona Sul, normalmente são 2, mas hoje eram 4 salas de vacinação abertas. Durante a semana, 1.300 senhas foram distribuídas no bairro. Na primeira hora, 140 pessoas foram vacinadas e saíram aliviadas. Agora está sossegado? Agora está sossegado. Já nesse outro posto, a fila dobrava o quarteirão. Os moradores tiveram que aguardar mais de 1 hora para serem vacinados. Aí a gente tem que esperar, importante é a saúde da gente, né? O Jorge vai passar o fim de semana em um sítio que fica numa área de risco. Como a vacina demora 10 dias para fazer efeito, ele vai precisar de outro cuidado. Passa repelente, né? Para esse dia D contra a febre amarela, 900 postos estão abertos em 54 municípios do estado de São Paulo. É um reforço na campanha de vacinação que tem o objetivo de imunizar 9.200.000 pessoas até o dia 17 de fevereiro. Para essa grande mobilização foram escolhidas áreas de risco com um número ainda grande de pessoas que não tomaram a vacina. Mas quem não conseguiu hoje pode e deve vir nos próximos dias. A cidade de São Paulo vai demorar um pouco mais, mas garante que nas próximas semanas, meses, dentro desse primeiro semestre, vai vacinar 95% da população. Vale lembrar que desde 1942 não há registro de febre amarela urbana no país. Os casos atuais são de febre amarela silvestre. Durante a manhã, o movimento nos postos foi aumentando e a tranquilidade de estar protegido também. Sossegado, tranquilo. Gostei. E agora a gente vai ver como é que está o movimento num posto de saúde aqui da Zona Sul de São Paulo. Quem está lá desde cedo é a repórter Zelda Mello. Boa tarde, Zelda. Quais as informações? Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. O movimento ele aumentou agora há pouquinho na hora do almoço, mas ainda é considerado abaixo do esperado. Para se ter uma ideia, aqui nessa Unidade Básica de Saúde do Capão Redondo, a expectativa é de vacinar 1.300 pessoas, mas eles não chegaram nem à metade. Nesse dia D, postos de 20 distritos da capital estão abertos para vacinação até às 5 horas da tarde. 863.000 pessoas já foram imunizadas desde o dia 25 de abril, nessa segunda etapa da campanha de vacinação. A grande maioria recebeu a dose fracionada. De janeiro do ano passado até agora, foram registradas 61 mortes e 163 casos da doença confirmados. Maju. Obrigada, Zelda. E olha só, hoje foi confirmada a primeira morte por febre amarela em Ilha Grande, um dos principais destinos turísticos aqui do país, no litoral do Rio de Janeiro. E vale reforçar, viu? O macaco, gente, não passa a doença para os humanos. Ele também é vítima e um agente importante para alertar aí a presença do vírus no ambiente. Agora a gente vai falar da violência no Rio de Janeiro. 9 pessoas foram baleadas em menos de 24 horas na cidade. 6 delas vítimas de balas perdidas. 3, infelizmente, morreram. A gente vai até o Rio agora falar com a repórter Flávia Januzzi, que tem os detalhes. Boa tarde, Flávia.
Boa tarde. Olha, o confronto mais recente foi agora há pouco na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. Segundo a polícia, um suspeito que trocava tiros com policiais da UPP morreu. 4 foram presos. Os policiais apreenderam radiotransmissores, drogas e uma pistola. Também na zona oeste, na Praça Seca, hoje é o segundo dia de intenso tiroteio. Uma mulher de 39 anos foi baleada. Ontem, outros 3 moradores também foram vítimas de balas perdidas. Um deles morreu em frente ao supermercado. A polícia diz que os tiroteios são entre traficantes e milicianos. Essas imagens gravadas ontem mostram a milícia entrando na comunidade em plena luz do dia. Na Rocinha, são 4 meses de guerra. Da empresa terceirizada que cuida da limpeza do IML entraram em greve agora ao meio-dia. Nenhum corpo está sendo liberado e sem limpeza não há necrópsia. A Polícia Civil afirmou que na semana que vem deve regularizar essa dívida aí com essa empresa terceirizada e que os funcionários voltam ao trabalho hoje às 2 da tarde. Maju. Obrigada, Flávia. Olha só, o assunto ainda é violência, só que lá no Ceará, a guerra entre quadrilhas aumentou a violência no estado. Só em janeiro, mais de 460 pessoas foram assassinadas no Ceará. A vítima mais recente é uma estudante de 15 anos, baleada ontem. A reportagem é de Aline Oliveira. O caso aconteceu a poucos metros da escola. Religiana Oliveira, de 15 anos, foi atingida por uma bala perdida quando ia para a aula. O alvo era o pai de um aluno que responde por tráfico de drogas. Os atiradores dispararam de um carro e atingiram a perna do homem. Mas a adolescente levou um tiro no peito e morreu no hospital. Tentamos ajudar da forma que deu. O que tinha para fazer foi feito, na medida do possível. Felizmente, só mais uma morte para a estatística. A morte da menina por bala perdida reforça a onda de violência que atinge o Ceará. Em janeiro foi registrada uma média de 15 homicídios por dia aqui no estado. Um total de 467 mortes num único mês. Bem mais do que em janeiro do ano passado, quando 352 pessoas foram assassinadas. Há uma semana, uma chacina deixou 18 feridos e 14 mortos num forró em Fortaleza. Segundo a polícia, a matança foi provocada por brigas entre facções criminosas rivais. O governador Camilo Santana, do PT, reconheceu que a situação é grave. Nós temos um plano sendo implementado no Ceará, temos pedido o apoio do governo federal na parte da presença da Polícia Federal, como no trabalho contra o crime organizado. Ontem foram celebradas 2 missas de 7º dia para os mortos na chacina. Na catedral, as pessoas levaram lenços brancos para pedir paz. No bairro onde aconteceu a matança, uma base móvel da PM foi montada em frente à igreja para garantir a segurança. Esta foi a maior chacina da história do Ceará. O governo federal autorizou a ida de um grupo da Polícia Federal especializado em ações de inteligência lá para o Ceará. Os agentes que devem chegar na semana que vem vão trabalhar no combate ao crime organizado junto a agentes de segurança locais. E a violência no Brasil não se limita mais aos grandes centros urbanos. Criminosos também aterrorizam a vida de moradores de cidades do interior, como mostra o repórter Evandro Cini, de Bauru, em São Paulo. Não é a tranquilidade do interior que a gente vê nas câmeras de segurança. As imagens mostram muita violência. Postos de combustíveis, lojas e pizzarias. Nada escapa da ação dos bandidos. Calma. O problema não é o prejuízo, o problema é a cabeça da gente que fica depois, né? No estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública registrou mais de 300 mil roubos em 2017. Quase 80 mil só em cidades do interior. Segundo a polícia, a famosa tranquilidade é justamente o que atrai os criminosos. A polícia percebeu também que aqui no interior cada vez mais gente está reagindo aos assaltos. E a prova deste comportamento perigoso está em muitas das imagens registradas por câmeras de segurança. Na loja de conveniência, a idosa tenta impedir os criminosos com uma bengala. Ela reage ao ser tocada por um assaltante que está armado com um revólver.
Mas a Polícia Militar afirma que reagir é a pior escolha. A vítima deve tentar manter a calma e apenas observar as características dos criminosos. Perceber o máximo de características possíveis desses marginais e acione a Polícia Militar o mais rápido possível. Esses detalhes, por exemplo, a cor da roupa, das vestes desse criminoso, um sotaque diferente, uma cor de olho diferente, uma tatuagem, que vai ajudar bastante a Polícia Militar na identificação e na prisão desse criminoso. Tem golpe na praça. No Piauí, mais de 60 famílias pobres inscritas no programa Minha Casa Minha Vida foram vítimas de uma quadrilha de estelionatários. Veja na reportagem de Neyara Pinheiro. Este homem, que não quis se identificar, se inscreveu no programa Minha Casa Minha Vida há 1 ano e meio. Em setembro, ele recebeu uma proposta para agilizar a entrega do imóvel. Mas para isso, precisaria gastar mais de R$6 mil. Esse dinheiro era para taxa de cartório, para despachante, e que ia ser abatido, e ele sempre frisava que ia ser abatido nas prestações que vinha da casa, né, do financiamento. A vítima pagou mais de R$3 mil até descobrir que era um golpe. Segundo a polícia, a voz que aparece nessa gravação é do chefe da quadrilha. Ele disse só vai comprar lá, se tu der para depositar o dinheiro, senão ele vai mandar cancelar. Este advogado tem 30 clientes que caíram no golpe. Só em Teresina, o número de vítimas passa de 60. Ele falava logo que tinha um despachante, que o processo era legal, que seria para, já que eles não têm tempo, aí ele agilizava tudo. As vítimas foram abordadas nas portas das agências da Caixa Econômica Federal e também das superintendências da Prefeitura de Teresina, já que os cadastros para o programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até R$ 1.800 por mês são feitos aqui pelo município. Depois, as vítimas receberam em casa cartas com logomarcas da Caixa e da Prefeitura, informando que elas tinham sido sorteadas. Nós conseguimos identificar já 5 pessoas que estão agindo, não são funcionários públicos. Nós já obtivemos informações da Caixa e da Prefeitura que essas pessoas não têm nenhum vínculo com qualquer um desses órgãos. Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que não comercializa imóveis para famílias com renda de até R$ 1.800 do programa Minha Casa Minha Vida e que, nesses casos, qualquer venda é nula. De acordo com a Caixa, em Teresina, a seleção das famílias beneficiadas cabe à Prefeitura. Pois é, a Prefeitura de Teresina lembra que o único meio de se obter um imóvel do Minha Casa Minha Vida é através do sorteio realizado entre as pessoas cadastradas no sistema. E a Prefeitura diz também que faz uma fiscalização constante para evitar fraudes. A deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio, indicada para o cargo de ministra do Trabalho, é investigada no inquérito por associação ao tráfico de drogas. A reportagem é de Vladimir Neto. A investigação foi descoberta pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela TV Globo. A reportagem diz que a deputada federal e ministra nomeada do Trabalho é parte de um inquérito que apura suspeita de associação com tráfico de drogas durante a campanha eleitoral de 2010. O inquérito também investiga o suposto envolvimento no caso do deputado estadual Marcos Vinícius, do PTB, ex-cunhado de Cristiane Brasil, e de 3 assessores dela na época. Eles são suspeitos de dar dinheiro para traficantes de Cavalcante, bairro da Zona Norte do Rio, durante a campanha. As denúncias diziam, segundo o jornal, que assessores de Cristiane pagaram a traficantes para ter direito exclusivo de fazer campanha na região. Cristiane Brasil não disputou a eleição em 2010. Era vereadora, mas estava licenciada e ocupava um cargo de secretária municipal da prefeitura. A investigação, que está sob sigilo, já tem quase 8 anos. E Cristiane Brasil é deputada federal desde 2015, portanto, tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal há mais de 3 anos. Mas, só na semana passada, a Polícia Civil do Rio encaminhou o inquérito para o Ministério Público Estadual. Esta semana, os promotores estaduais mandaram o caso para o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro. E agora, na semana que vem, a Procuradoria Regional da República vai enviar o inquérito para a Procuradoria Geral da República aqui em Brasília.
Cristiane Brasil informou que o inquérito foi aberto com base numa denúncia anônima e que ela não foi ouvida. A deputada negou o contato com qualquer criminoso e afirmou estranhar o encaminhamento do inquérito ao Ministério Público Federal agora que ela foi indicada para o Ministério do Trabalho. A assessoria do deputado Marcos Vinícius informou que em 2010 ele prestou esclarecimentos sobre uma denúncia anônima feita, segundo ele, por motivações políticas de algum adversário. Disse ainda que as acusações não foram comprovadas e que nunca houve nenhuma denúncia criminal contra o parlamentar. E a revelação de que a deputada Cristiane Brasil é investigada por associação ao tráfico de drogas repercutiu, claro, em Brasília. A gente vai até lá falar ao vivo com a repórter Marina Franceschini, que tem as informações. Boa tarde. Oi, Maria Júlia, boa tarde a todos. Pois é, essa situação toda tem causado muito constrangimento à parte da bancada do PTB na Câmara, principalmente depois da divulgação de um vídeo em que Cristiane Brasil aparece em um barco criticando a Justiça do Trabalho. A situação da deputada em relação ao Ministério do Trabalho é a seguinte: ela já foi nomeada, o Planalto chegou a marcar 2 cerimônias de posse, uma no dia 8 de janeiro, outra no dia 22, mas um grupo de advogados conseguiu, na Justiça Federal, suspender a posse, alegando que ela tem condenação na área trabalhista e, por uma questão de moralidade, não pode assumir o cargo. O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, liberou a posse por entender que não há impedimento legal, mas o mesmo grupo de advogados recorreu ao Supremo Tribunal Federal. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, suspendeu temporariamente a posse. Agora ela pode decidir sozinha ou levar o caso para o plenário do Supremo. O presidente Michel Temer já disse que vai aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas que ele considera que é prerrogativa dele escolher os ministros. Maria Júlia. Obrigada, Marina. Agora vamos para o Brasil do Carnaval. Os preparativos para o tradicional desfile de bonecos gigantes de Olinda estão a 1000 e esse ano tem um encontro inesperado pelas ruas históricas. Veja na reportagem de Bruno Grubert. Carnaval, festa que no Recife, em Olinda, é sinônimo de ruas e ladeiras cheias. E também da presença deles, os bonecos gigantes que dão cara à festa popular há mais de 85 anos. São homenagens a personalidades da televisão, da música e todo carnaval tem novidades. Dessa vez, Ivete Sangalo, por exemplo, vai para as ladeiras com quase 4 metros de altura e grávida. A arte dos bonecos gigantes também promove encontros inéditos e até inacreditáveis. Os olhares deles nunca se cruzaram no mundo real. Mas no Carnaval de Olinda e do Recife, eles vão estar juntos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte. Legal, um encontro bem bombástico. Esse vai ser o 10º ano que essa produtora de bonecos leva para os carnavais de Olinda e do Recife um desfile de gigantes, sempre fazendo uma crítica social ou contando um pedaço da história recente. E no ensaio para o carnaval, os bonecos já mostraram que a única batalha aqui vai ser para ver quem dança frevo melhor. Agora vamos de previsão do tempo, vamos ver o que o céu reserva para os foliões que já estão brincando aí no pré-carnaval. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Maju, boa tarde a todos. Bom, já que a gente viu aí, né, o pré-carnaval lá em Pernambuco, vamos falar de lá primeiro, é claro, tanto em Olinda quanto no Recife. Sábado, olha, sem previsão de chuva, com sol, máxima de 31 graus lá no Recife, à noite temperatura bem agradável também, com 23 graus. Em Salvador, nada de chuva, como no Recife, em Olinda, só que deve ficar mais abafado até, máxima de 32. Agora, no Rio de Janeiro, onde já choveu de manhã, tem previsão de chuva também agora à tarde e à noite, máxima de 30 graus no Rio e à noite um friozinho, olha por lá, de 19 graus. E terminando essa rodada de previsão pré-carnavalesca, desembarcando aqui em São Paulo, que tem muitos blocos de rua. Vejam só, por aqui nenhuma previsão de chuva, temperatura na casa dos 26 graus, pode dar uma sensação de mais abafado agora à noite, sem chuva, mas pode ter uma garoa. Bom, então, no Rio de Janeiro, pré-carnaval também está quente. O repórter Pedro Figueiredo está por lá acompanhando. Pedro, boa tarde para você.
Oi, Maju, boa tarde pra você. Boa tarde, Carnaval Oficial. Só chama na semana que vem, mas o clima já é de folia aqui no Rio. Eu tô no bloco Toda Forma de Amor, onde os foliões cantam pagodes de samba de 90. Só por aqui são esperadas 10 mil pessoas. Muita gente animada, fantasiada, já no clima da festa. O tempo tá bom aqui no Rio, o que é um estímulo maior pro pessoal vir pra rua. Ainda mais aqui, ao lado do mar, dá até pra dar um mergulho e voltar. Pra quem gosta de carnaval, vale até pular da cama em pleno fim de semana. Milhares de pessoas participaram hoje de um bloco em Santa Teresa que, acredite, começou às 7 horas da manhã. Teve gente tão ansiosa que acordou às 5 para chegar no bloco. Só nesse fim de semana serão 111 blocos aqui na cidade. Mais de 1.200.000 foliões esperados nas ruas do Rio. E os blocos do Rio aqui esse ano têm uma campanha contra o assédio. O lema por aqui é: se a pessoa não quer, a resposta é não. Não é não. É importante se divertir, mas também respeitar. Certo, Maju? Isso aí, Pedro, não é não. Agora a gente vai aqui para São Paulo, a gente vai ver como tá o clima nas ruas da capital paulista. Quem tá lá é a Sabina Simonato. Conta tudo, Sabina. Muito calor por aí? Oi, boa tarde. Gente, boa tarde pra vocês. Tá um barulho danado, mas tá uma delícia esse bloco. O bloco Casa Comigo, tomando a zona oeste da capital. Dá só uma olhada na quantidade de gente que tá aqui. Parece um formigueiro humano. É uma multidão que tá aqui na zona oeste, na Avenida Faria Lima. Ano passado esse bloco reuniu 500.000 pessoas. Esse ano não deve ser diferente. Muito folião por aqui, são famílias, as pessoas jovens. A gente tá em cima de um trio elétrico. A galera super animada, tá muito quente. Ainda bem que tem umas nuvens que às vezes fazem uma sombra e dão uma trégua pro pessoal. Esse é o 6º ano de Casa Comigo aqui em São Paulo. E a expectativa, portanto, é reunir 500 mil de foliões. A galera animada, e é uma tradição aqui esses foliões andarem com véuzinho de noiva, porque esse bloco tem fama de ser casamenteiro. Quem vem pro bloco acaba arrumando um casamento. Entre hoje e amanhã são 187 blocos desfilando pelas ruas de São Paulo. E olha que é só um pré-carnaval. Vamos mostrar de novo a galera, todo mundo animado por aqui, usando o véuzinho. Dá só uma olhada, é homem vestido de mulher. A gente mostra aqui essa galera super animada aqui. Vamos brincar o carnaval. Vamos brincar o carnaval. Vamos! Viva o carnaval! Viva o carnaval na rua! E o Casa Comigo fazendo o maior sucesso por aqui. Agora, Eliana e Maju, depois que terminar o jornal hoje, vem pra cá que tá bom. Eu imagino que esteja mesmo. Vamos sim, Sabina. Obrigada, valeu. Viva o carnaval. A gente volta então para a previsão do tempo. Agora, Eliana, vamos falar dos roteiros para quem não está a fim de folia. Vou falar, só que eu ainda continuo falando de sábado de sol, sábado sem chuva, gente. Afinal de contas, fim de semana, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui comigo. Olha, a gente tem Boa Vista liderando o calorão hoje com 35 graus de máxima. João Pessoa, Maceió e Campo Grande passando dos 30 graus e Florianópolis com máxima de 27. A região sul tem tido tardes muito secas e hoje a mesma previsão para quase todo o sul, a umidade do ar bem baixa. Atenção você que está aí, pegando também grande parte de São Paulo, interior do estado, Mato Grosso do Sul e áreas aqui do sul de Minas Gerais. Agora, onde é que pode chover? Litoral de São Paulo pode ter chuva, mas é chuva fraca. Goiás e Mato Grosso, inclusive Distrito Federal, já tem risco de tempestades. E na região norte, aquelas pancadas de chuva típicas de verão. A mesma coisa aqui entre Maranhão e oeste da Bahia. Atenção Minas Gerais e Espírito Santo, principalmente quem está no norte desses estados, olha isso aqui, tudo é nuvem de tempestade, né? Continua o tempo ruim por aí, sujeito a temporal, com alagamento, deslizamento de terra, tem risco disso tudo. Vitória, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e Cuiabá são as capitais que estão na rota aí dessa chuvarada pesada, Maju. Pois é, Eliana, obrigada. A gente está ainda, parte do Brasil, com influência daquele corredor de umidade poderoso, provocador de chuva, eu sei bem disso. Vamos falar de amanhã? Vamos falar de amanhã? Vamos falar de domingo então. São Pedro vai continuar com a torneira aberta aí em cima, né, do norte do Espírito Santo, de Minas, também aqui passando, olha, pelo sul da Bahia, Goiás, Mato Grosso, sul do Tocantins, onde está esse corredor que provoca a chuva, né? Essas regiões devem concentrar amanhã os maiores volumes de chuva, podendo ser temporal.
Agora, mesmo com chuva, olha o que a gente tem para amanhã, um domingo quente, bem típico de verão. Tirando Brasília, Belo Horizonte e São Paulo, mais fresquinhos, todo mundo com bastante calor no domingo. Obrigada, Eliana. Até mais. Até mais. Bom fim de semana. Obrigada. A seguir, o Japão lança o menor foguete do mundo capaz de transportar um satélite. E um atirador abre fogo contra imigrantes africanos na Itália. Até já. Um atirador abriu fogo contra negros na cidade de Macerata, na Itália. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas. Um suspeito foi preso. A reportagem é da correspondente Ilse Scamparini. A Itália se viu hoje às voltas com um gesto de terror motivado pelo racismo. Em Macerata, região de Le Marche, centro do país, o italiano Luca Traini, de 28 anos, sem ficha policial, é o suspeito de ser o atirador. Segundo a polícia, ele começou a atirar de dentro de um carro contra pessoas de origem africana. 6 ficaram feridas, entre elas uma mulher africana. No ano passado, Traini chegou a ser candidato nas eleições regionais pela Liga Norte, partido conhecido pelas suas posições extremas contra a presença de imigrantes e de tendência racista. Ele não recebeu votos. Depois de aterrorizar a cidade de 50 mil habitantes, Traini foi encurralado e se entregou desarmado. Segundo testemunhas, fez a saudação fascista e carregava uma bandeira italiana. A cidade chegou a ser bloqueada pelos carabinieri e pela polícia. O prefeito pediu a todos os cidadãos que não saíssem de casa. O gesto pode ter ligações com o assassinato de uma jovem italiana 3 dias atrás. Pamela, uma dependente de drogas, foi morta e esquartejada. O suspeito de ter matado a jovem italiana é um nigeriano traficante. Os primeiros tiros de hoje foram disparados justamente no bairro onde a italiana foi morta, uma região frequentada por traficantes de drogas. A polícia ainda não deu uma versão oficial, mas pode se tratar de uma vingança contra a população nigeriana. E o atirador suspeito teria tido uma relação com a vítima assassinada pelo traficante africano. A um mês das eleições para renovar o parlamento italiano e o cargo de primeiro-ministro, os partidos fazem muita campanha contra a chegada de imigrantes. Um incêndio em um hospital em Seul, na Coreia do Sul, obrigou 300 pacientes e funcionários a abandonar o local às pressas. O fogo começou na praça de alimentação, no 3º andar do hospital, durante a manhã deste sábado. Centenas de bombeiros e policiais trabalharam para conter as chamas. Todos que estavam no prédio conseguiram escapar e ninguém ficou ferido. Esse é o 2º grande incêndio em hospitais em poucos dias no país. Na quinta-feira passada, 40 pessoas morreram quando um hospital da cidade de Miryang, a 250 quilômetros de Seul, pegou fogo. 13 milhões de equatorianos vão às urnas amanhã para um referendo que pode acabar com a reeleição ilimitada no país. A consulta popular acontece em clima tenso porque pode impedir o líder de esquerda, Rafael Correa, que já foi 3 vezes presidente do Equador, de concorrer mais uma vez. Os eleitores vão responder sim ou não a 7 perguntas, como a proibição a mais de uma reeleição e o banimento da vida política de condenados por corrupção. O referendo foi convocado pelo atual presidente Lenín Moreno, antigo aliado de Correa. Moreno tomou posse em 2017 e vem tentando se diferenciar de Correa, dizendo-se aberto a todos os setores do país. A Agência Espacial Japonesa lançou hoje o menor foguete do mundo capaz de colocar um satélite em órbita. O lançamento aconteceu no Centro Espacial de Uchinoura, no sul do Japão. O mini foguete é 5 vezes menor do que o padrão. Tem 10 metros de altura e 50 centímetros de diâmetro. Dentro dele está um satélite de 3 quilos que será usado para pesquisas se chegar à órbita.
A seguir, o susto de uma dona de casa lá do Rio de Janeiro. E o quadro Hoje em Casa traz soluções de decoração baratas que você mesmo pode fazer. Só que susto! Os bombeiros da cidade de Resende, no Rio de Janeiro, retiraram agora de manhã uma cobra cascavel de mais de 1 metro na lavanderia de uma casa. A moradora chamou os bombeiros após se deparar com a cobra em cima da pia. Ela e o marido e os 3 filhos estão bem. O Hoje em Casa deste sábado está em clima de faça você mesmo. A gente vai mostrar algumas peças que são baratas e fáceis de fazer. A reportagem é da Cristina Maia. Começar uma vida nova exige investimento. E aí, quando a gente não tem muito dinheiro, a saída é priorizar o essencial, né? Comprar geladeira, fogão, cama, para sala, no máximo um sofá. E aí, decoração vira algo supérfluo, né? Desde que você assuma por conta própria a decoração, né, Gabi? Exato, Cris. Colocar a mão na massa, além de ser uma coisa super gostosa, ela dá personalidade ao ambiente e a gente reduz muito os gastos. A gente vai deixar a Gabi sozinha nessa sala vazia e depois a gente volta para ver como ficou. Combinado? Combinado. A Gabi ficou 1 mês trabalhando nesse projeto. Vamos ver como ficou? Muita coisa aqui que você mesmo que fez, né? Sim, Cris. E eu vou começar pelas luminárias. Eu fiz essa no cano de cobre e só pintei o fio pra dar um acabamento. E essa daqui do teto, ela é feita de PVC. Pintei ela no cobre pra compor aqui um único ambiente. Esse revesteiro você fez com o mesmo tubo de PVC? Exatamente, o mesmo tubo de PVC, só que aqui eu pintei de preto. E depois, aqui pra eu não furar a parede, eu coloquei com uma fita dupla face. E esse rack? Na verdade, ele é um nicho com 3 aberturas e daí a gente faz exatamente a abertura do tamanho de uma caixa de feira e coloca os pés. Essa mesinha também é uma mesa feita também de assadeira, né? E eu coloco um tampo, né, de madeira e os pés palito que dão todo o charme para essa mesa. Que revestimento foi esse que você usou aqui? Ele é, na verdade, um adesivo resinado. Ele tem um relevo, né? Então, ele é um revestimento que pode cair água normalmente, pode ser lavado. Isso daqui é um porta-rolo que eu fiz, né? Na verdade, com cinto e coloquei uma rolha só pra dar um acabamento. Aqui, na verdade, eu optei por fazer uma fruteira, né? Usei aquelas caixinhas de feira, umas caixinhas reduzidas, com cinto e preguei numa tela de armado. E você fez até uma adega? Exatamente, uma mini adega, Cris, feita de um carretel. O único trabalho que você vai ter é fazer os recortes, né? Que você faz com a serra-copo e faz aqui um recorte só pra plano, exatamente, né? Pra ficar plano. E a gente volta a falar do Carnaval de Rua aqui de São Paulo. A repórter da Globo News, Isabela Leite, está no bloco Frevo Mulher, puxado pela cantora Elba Ramalho. Conta pra gente como é que tá a animação por lá. Oi, Isabela, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, dá-lhe animação. A cantora Elba Ramalho começou a cantar por volta da 1h da tarde e olha só como o pessoal tá animado por aqui. Esse, o trio Frevo Mulher, né, é o pontapé inicial desse pré-carnaval aqui em frente ao Parque do Ibirapuera. Mas tem mais programação por aqui durante a tarde. O cantor Alceu Valença se apresenta aí por volta das 3h30 da tarde no bloco Bicho Maluco Beleza. Elba Ramalho, inclusive, estreante no Carnaval de Rua de São Paulo, falou que está muito feliz por estar aqui na capital paulista. Maju. Obrigada, Isabela. Olha só, o Jornal Hoje termina por aqui. Para rever as reportagens exibidas, basta ir ao Globoplay. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde, até a próxima.